Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Peço para você que curta, que compartilhe, que se inscreva no canal, caso faça sentido para você, para ajudar o meu trabalho aqui. Gente, peço desculpa por essa minha cara, porque assim, eu tô derrotada, porque eu fiquei até tarde escrevendo meu TCC, né? Fiquei até a madrugada escrevendo. O meu TCC é sobre atravessamentos da violência materna na pequena coreografia do Adeus, de Aline B. né? Então, o bate-papo de hoje é sobre como a literatura ela nos ajuda a reconhecer relações disfuncionais. O quanto ela nos ajuda a perceber que não é normal, que o que a gente normaliza não é normal, nem não deveria ser normalizado, sabe? Então, para mim, a literatura, os estudos, eles entram muito nesse lugar de abrir os olhos, de me dar conhecimento para que eu possa tomar melhores decisões na minha vida e para que eu possa reconhecer certas situações, como, por exemplo, o abuso materno, a violência materna. Ela existe. Só que também existe um discurso muito difundido, o discurso religioso, o discurso da Santa Mãezinha, né? Da mãe com seu auto-sacrifício, dos pais, de honrar pai e mãe. Existe todo esse discurso que ele também serve para nebular o nosso pensamento, a nossa percepção da violência, sabe? Então, assim, a gente sente muita dificuldade para reconhecer violência vindo dos nossos pais, a violência que vem dos nossos pais, a violência que vem de pessoas que a gente ama, porque confunde a nossa cabeça. Principalmente a violência intrafamiliar, ela confunde muito a nossa cabeça. A gente pensa, não pode ser isso. Não, não pode ser isso. Por quê? Porque uma pessoa que deveria me amar, que deveria me proteger, é a pessoa que está me violentando, é a pessoa que está minando a minha autoestima, que está me humilhando, que está me derrubando, que está me deixando no chão. É a pessoa que sente inveja da minha felicidade. Então, na nossa cabeça, em todo o construto social, isso é antinatural. É antinatural. E aí, como é que a gente percebe, identifica essa violência? Eu, particularmente, minha experiência, eu só vim perceber e não naturalizar a violência e os abusos que eu sofria dentro da minha própria família após a leitura. Após isso aqui. Aí você pode perguntar, claro, como que você não reconhecia que era violência, que era humilhação? Porque é normalizado, e a pessoa que humilha, né, no caso da minha mãe, ela dizia que era por amor, que era pro meu bem. Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa muito importante a vocês. Nunca aceite, nunca aceite que uma pessoa, seja ela quem for, machuque você, magoe você, fira a sua integridade física e psicológica, dizendo que é por amor. Dizendo que está fazendo isso porque te ama. Eu entendo disciplinar um filho, eu entendo conversar com ele, eu entendo a dinâmica do diálogo e de você educar de uma outra forma que não seja humilhando, batendo, espancando, né? Porque... Sabe outra coisa também que explodiu a minha cabeça? Foi ter assistido um vídeo em que a mulher falava assim: você não acharia normal se numa mesa de um restaurante uma mulher, uma mãe, começasse a espancar o marido, começasse a espancar a irmã, mas você acha normal que essa mulher espanque a criança? Ou que este homem espanque a criança? E aí isso explodiu minha cabeça, porque de fato fica muito ali de tipo, mas tá educando, mas tá disciplinando. Gente, minha mãe me pegava como se eu fosse uma galinha no terreiro, me pegava pelo pescoço, assim, como se eu fosse uma galinha no terreiro. E pra bater, e bater principalmente na minha cabeça. Eu não conto as vezes que a minha avó interviu. Não conto as vezes. Então, eu não conto as vezes que a minha avó, ela interveio
né? Eu não conto as vezes que a minha avó entrou no meio, que minha avó me defendeu. Então, a referência que eu tenho de amor materno é muito da minha avó, ali na infância, quando eu fui criada por ela. Porque depois, nos 9 anos, 10 anos, eu fui morar com minha mãe. E aí ela disse, agora não tem mais sua avó não pra te proteger. Entende? Então, assim, eu escutei absurdos, quando muito criança, eu preferia ter 1.000 fulaninha e 1.000 fulaninha do que ter você como filha, né? Ela dizia o nome das minhas irmãs, eu preferia ter irmãs gêmeas, ela dizia que preferia ter 1.000, tananã, tananã, e nenhuma Maria Clara, né? Isso eu criança, e dentre vários outros abusos, dentre várias outras coisas, assim, muito bizarras, muito doidas mesmo, assim, sabe, muito surreal, violências muito mirabolantes, muito ali quase flertando com um delírio, sabe, umas falas assim, muito surreais. Às vezes eu apanhava em casa e eu nem sabia. Eu juro a vocês, eu perguntava à minha mãe por que que ela tava me batendo. Eu dizia, oxente, mãe, mas o que foi que eu não tô sabendo? Porque às vezes de nada, sei lá, levantei pra tomar um copo d'água, eu levava um murro nas costas, aí eu ficava, minha senhora, o que foi que aconteceu aqui? Porque eu não tô entendendo, não entendi por quê. Assim, parece que eu era um incômodo por eu existir, de fato, por eu existir. Também comecei a perceber que a minha felicidade incomodava, que a minha felicidade incomodava. E eu comecei a sentir culpa por me sentir feliz. Eu comecei a sentir culpa por não ter uma vida desgraçada como a vida da minha mãe. Eu comecei a sentir culpa quando eu era bem tratada dentro de uma relação, quando eu era bem cuidada, quando eu era amada, quando a pessoa me mimava. Eu comecei a sentir culpa, como se eu não merecesse. Como se eu não merecesse ser melhor do que minha mãe, ser mais do que minha mãe, ser mais feliz do que ela, ser mais bem-sucedida do que ela. Ser melhor sucedida que ela, no caso. Vocês aceitam um golinho de café? Que o papo de hoje é denso, né? Então, assim, essas violências, elas são e foram muito normalizadas dentro da minha própria família, quando eu compartilhava com outros membros da família. Não, mas sua mãe é assim mesmo. Ela é assim e é a sua mãe. Entende o discurso de e é a sua mãe e você tem que aguentar. Gente, você não tem que nada. Se tem uma premissa que eu defendo neste canal, é que você não tem que nada. Não tem que nada. Quando alguém diz, não, você tem que. Não, não tem. Eu faço porque eu quero, porque eu preciso. Sei lá, um exemplo em contexto de trabalho. Não, eu faço aqui. Eu vou passar um período fazendo aqui porque eu preciso, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar a conta, mas eu não tenho que nada. A partir do momento que eu não quiser mais esse emprego, eu boto outro currículo em outro lugar e eu saio daqui. Eu não tenho que, entende? Vamos se desobrigar das coisas. Vamos se desobrigar das coisas, porque aí fica um peso desgraçado sobre a gente que a gente é obrigada a carregar, porque não, porque tem que ir. Tem que ir. Não, gente, tem que ir nada. Aí eu cresci escutando muito esse papo de você tem que ir porque é sua mãe, né? Honrar é pai e mãe, gente. Deixa eu mandar um papo real aqui pra vocês. Muitas vezes honrar pai e mãe vai ser você sair da casa dessas pessoas e não depender delas e seguir sua vida. Vai ser maior honrar pai e mãe que você vai conseguir na sua vida. Vai ser o vencer na vida, sair da casa dos pais de pais abusivos, que minam toda a sua felicidade, sua vontade de viver. De viver. Porque eu sinto isso com a minha mãe. Que ela tira a minha vontade de viver, gente. Então, assim, honrar pai e mãe, você pode honrar essa pessoa à distância. No seu canto, sendo feliz. Sendo feliz, chegando mais longe do que eles chegaram. Isso, pra mim, é honrar pai e mãe. Então, assim, eu e minhas irmãs, a gente não quer ter filhos, né? A gente não quer. Nós não queremos ser mães porque
A gente vem de uma família totalmente disfuncional. Que a gente escuta que somos o peso a ser carregado, a gente é um fardo a ser carregado. Eu cresci ouvindo da minha mãe que ter filho era pior do que a morte. Porque ter um filho desgraça toda a vida de uma mulher. Então, assim, eu cresci ouvindo isso da minha mãe. Que era melhor morrer do que gerar uma criança. Então, você acha que eu e as minhas irmãs, a gente vai querer ser mãe? Não vamos, não, gente. Não vamos, não. A gente nem saúde emocional tem pra isso. Então, no meu caso, eu decidi por mim não levar esse trauma adiante. Não, gente, essa violência, o histórico de violência da minha família vai acabar em mim, vai morrer em mim. O que eu posso fazer pelos meus ancestrais, o que eu posso fazer pela minha avó, que apanhou muito do meu avô, é romper esse ciclo. É romper esse ciclo. É ser feliz nas minhas relações. É ter um relacionamento em que seja de fato, eu seja cuidada, eu seja bem assistida, mimada e que a pessoa não passe na cara, gente, as coisas que faz por mim, sabe? Então, a melhor forma de honrar meus pais, meus avós, minha ancestralidade é sendo mais feliz com as oportunidades que eu tenho hoje, com os acessos que eu tenho hoje, do que com os acessos que minha avó teve. É concluir a minha graduação, é ter um diploma, é buscar um concurso público, é buscar viver condições melhores e não estar subjugada a um homem, que minha família também tem esse histórico, de que todas as mulheres dependentes de seus respectivos maridos, todas as mulheres subjugadas a um homem, e sofrendo todo tipo de violência intrafamiliar, apanhando, sendo humilhada. Então, assim, a maior honrar pai e mãe que eu posso fazer nesta vida, pelos meus ancestrais, pela minha avó, é ser feliz. É ser feliz. É ser feliz longe dessa figura narcisista, longe dessa família disfuncional, mas me respeitando, impondo limites e buscando o melhor pra mim na vida profissional, na vida amorosa também. Esse é o maior honrar pai e mãe que eu posso fazer. E aí, pra encerrar o vídeo por hoje, eu recomendo muito a leitura de livros que tragam essa temática do feminino, de ser tanto como na perspectiva da mãe quanto na perspectiva da filha. Hoje eu vou deixar a indicação do livro A Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bay. Esse livro, ele te ajuda a reconhecer diversas violências, gente. Diversas violências. E são violências, claro, tem a violência física, tem a violência patrimonial, que elas são violências mais tangíveis. São violências tangíveis. Mas, gente, tem a violência moral, a violência psicológica, o joguinho, a chantagem emocional que uma mãe pode fazer com as filhas, com o filho. Também passa pelo recorte do gênero, também. Porque eu duvido muito que se Júlia Terra, na verdade, fosse Juliano Terra, Dona Vera teria cometido tantos abusos contra ele. Eu duvido muito que se em vez dela ter tido uma filha, ela tivesse um filho, ela o trataria dessa forma. Então, assim, é importante que vocês leiam, que vocês busquem entender. Gente, busquem conhecimento sempre, sempre. Sempre, assim. Não caia nessa falácia de que não é importante estudar, que não precisa estudar. Estudem. Estudem porque eu estudo. Gente, o estudo, ele já me tirou de tantos lugares insalubres, de tantos lugares, assim, de condições análogas à escravidão, de situações de trabalhos, de abuso mesmo, tanto dentro da família quanto fora. Porque quando você cresce numa família abusiva, você normaliza o abuso, gente. Você cresce acreditando que isso é a dinâmica real. E minha mãe dizia muito isso, e tem que aguentar mesmo. Você tem que aguentar mesmo. Você tem que passar mesmo por isso. E uma coisa que eu só vim perceber quando meu primo apontou foi que ele disse, prima, sua mãe fica dizendo que você tem que passar por todo tipo de situação insalubre, ruim, mas um patrão que trata ela mal, ela deixa trabalhar pra ele. Você já percebeu? Aí eu disse, não. Aí ele disse, pois
comece a perceber que o discurso de que você tem que aguentar tudo e passar por tudo de ruim é só pra você, não se aplicar a ela. E isso, né, me fez pensar. Então, assim, para encerrar o vídeo de hoje, deixo a indicação desse livro. Tem uma passagem muito linda nesse livro que eu quero colocar no meu TCC, porque, gente, é muito disso, sabe? Aqui, ó. Para todos aqueles que procuram uma casa dentro de casa, em especial aos que procuram desesperadamente. Leiam Aline Bay. Com isso eu encerro o vídeo. Tchau, tchau.